Receita Federal entrando de greve, como isso pode atrapalhar nas nossas importações pessoais. Vamos ver nesse vídeo hoje. Muito bem-vindo, você está no canal Chinazel Imports. Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Chinazel, eu sou o Vladimir Melo, criador do canal Chinazel Imports do YouTube. Se você está chegando agora, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para geral, para ajudar o canal a crescer. Posso contar com você? Tranquilidade então. Receita Federal hoje, terça-feira, dia 9 de março, entrou em greve. Na verdade, uma paralisação de 2 dias. Hoje, dia 9 e também no dia 10, que aliás é o dia que esse vídeo vai entrar no ar. E eu vou explicar mais ou menos o porquê dessa greve, como isso pode afetar as nossas importações, já que a Receita Federal é o órgão onde toda mercadoria que vem lá da China via postal lá em Curitiba passa para ser analisada para questões de taxa ou não taxa. Então, se não passar por ela, a mercadoria não anda, e vamos tentar entender como isso pode atrapalhar a nossa vida. Para começar, esse vídeo vai ser baseado numa matéria da CNN, ok? Matéria de dia 8 de março, às 21 horas, da jornalista Lorena Rodrigues, e fala o seguinte: servidores da Receita entrarão em greve na terça-feira contra a PEC emergencial. O protesto é contra a desvinculação de recursos para o órgão que foi aprovado na proposta de emenda constitucional PEC emergencial. Basicamente, qual é o grande problema? E sempre lembrando, cara, auditores da Receita Federal, segundo o falecido Ricardo Boechat, um dos maiores jornalistas que esse Brasil já teve, eles estão lá no topo da cadeia alimentar. Ali não tem nenhum assalariado, não, nenhum vale transporte de ônibus, não. É só nego que ganha muito bem. Talvez um dos maiores salários a nível federal de funcionalismo público, entendeu? Então ali não tem nenhum pobretão, não tem ninguém que não tenha dinheiro, é muita grana envolvida. Ontem, durante a votação da PEC emergencial, ficou determinado que algumas despesas bancadas por fundos que recebem parte das multas arrecadadas pela Receita Federal não poderão mais ser feitas dentro da Receita, ou seja, os caras que têm uma grana violenta recebendo ali, não tem nenhum coitadinho ali, ficaram chateados que boa parte das receitas bancadas por esses fundos, vinculados às multas conseguidas por ele, não poderão mais ser usados para bancar essas despesas que ele tem. É um absurdo, né, cara? Ninguém faz greve para melhorar condições de trabalho. Sempre faz greve para melhorar a mamatinha, aqueles privilégios que praticamente só o funcionalismo público tem. Sou rica! E quando tira um pouquinho, opa... Não mexe no meu privilégio que eu não gosto não, pelo amor de Deus, então eu vou fazer greve. É o que aconteceu, basicamente, ok? Aqui fala que essa paralisação tem uma grande chance de pegar todos os setores da Receita, inclusive a parte lá de cima, lá, delegados e superintendentes, ok? E fala o seguinte aqui, ó: a paralisação nos próximos 2 dias deve afetar o controle de alfândega em aeroportos e portos e o atendimento ao público em geral, em um momento que está aberto o começo de envio de declarações de imposto de renda, né? De março até abril, as declarações de imposto de renda estão sendo feitas e enviadas para a Receita Federal. Ou seja, até isso, não tem nada a ver com importação da China, mas até isso, nesse momento, você vê os momentos chaves que os caras fazem greve? Pois é, nesse momento vai atrapalhar, talvez, também esse envio de declarações de imposto de renda. Só tocando na parte que eu falei das despesas que não vão poder mais ser bancadas, ó. Na PEC emergencial aprovada na semana passada, eu falei ontem, mas foi semana passada, desculpa, no Senado, foi alterado o artigo da Constituição que permitia a possibilidade de que a Receita Federal e administrações tributárias estaduais e municipais tenham despesas bancadas, presta atenção, por fundos que recebem parte das multas arrecadadas por esses órgãos. Tá? Apesar do fisco não ter autonomia orçamentária, o entendimento dos auditores é que sem uma fonte de recursos garantida, haverá um aperto ainda maior no orçamento do órgão. A gente está vivendo um ano de pandemia em que provavelmente eu, pelo menos aqui na minha família, e vocês com certeza também, estão passando vários apertos. Tem gente que perdeu emprego, gente que não sabe o que vai acontecer amanhã, gente que está perdendo emprego agora, nesse momento, gente que está sem dinheiro, gente autônoma que não está podendo trabalhar. Ou seja, todo mundo está passando um diabo de um aperto. Aí nós vamos na categoria, que é uma das categorias mais privilegiadas do funcionalismo público. Os caras estão preocupados que não vão poder mais ter as despesas bancadas por recursos de multas que eles mesmos arrecadam. É um absurdo isso, pelo amor de Deus, cara. Esse Brasil não tem jeito mesmo, ok? Aí vamos ouvir aqui a voz do sindicato, que aliás, sindicato é igual. Se for o sindicato do varredor de rua de Taubaté,
até o sindicato lá dos auditores federais, fiscais aqui dos caras aqui, a narrativa é a mesma, beleza? Abre aspas aí pro cidadão aí. A aprovação do Senado Federal da PEC 186 com o jabuti, presta atenção, que desvincula recursos para a administração tributária foi um ato de agressão contra o Estado brasileiro. Não, foi um ato de agressão contra um grupo de pessoas que são esses funcionários públicos, tá? O Estado brasileiro não sofreu agressão nenhuma com isso. Pelo contrário, o Estado brasileiro deveria dar mais exemplo e cortar, apertar cada vez mais os gastos, que são absurdos, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Mas fica lá. E não ficará sem resposta. Nossa, valente, hein, o bichinho, hein? Então tá. Em face de mais um, talvez o mais violento ataque à Receita Federal do Brasil. Cara, os caras são muito dramáticos, cara. Pelo amor de Deus. Os auditores fiscais do país inteiro promoverão um apagão de 2 dias em todos os departamentos do órgão, com direta repercussão em serviços estratégicos para a economia, afirmou o sindicato em nota. Acho que é o Sindifisco, se não me engano, ok? Aí eles falam aqui que essa desvinculação de despesas que a PEC está trazendo vai prejudicar a fiscalização, o combate à corrupção, vai ajudar na sonegação de impostos, no contrabando de armas e drogas. Realmente, vai ajudar um pouco, como se estivesse atrapalhando muito também, né? Porque toda hora aparece um vagabundo lá de Brasília lá que sonegou, que roubou, que escondeu e a Receita Federal não viu nada. Se você bota lá 1 centavo a menos na tua declaração, os caras vêm querer um abutre em cima de você. Os caras lá de cima lá, que mete dólar na cueca, 5, 6, 10 malas de dinheiro achado em casa, ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe a origem do dinheiro e fica por isso mesmo. Vai atrapalhar muito aí o sindicalista. Mas pra gente aqui, que é importador pessoal da China, como eu falei, cara, a Receita Federal é um órgão por qual todas as nossas mercadorias compradas da China via postal, entrando lá em Curitiba, elas é o órgão responsável por fiscalizar e verificar se a mercadoria é ou não passível de taxa. A taxa não é do Correio, a taxa é da Receita Federal. Obviamente que muita coisa é pela amostragem. Vai chegar um caminhão lá, os caras dão uma olhada lá em 10, 15, 20 pacotes, taxa aquilo lá, vê se é celular, vê uma coisa maior, uma coisa diferente, uma coisa mais pesadinha. Não sei como é que funciona essa parada, mas é por amostragem que a grande parte das mercadorias que nós compramos lá, ela passa de boa, sem nenhum problema, ok? Desde que não seja aquelas mercadorias muito visadas como celulares, por exemplo, tá? Mais diferente do que eu vi hoje nos grupos, quando esse assunto apareceu lá, a galera comemorando, uhul, a Receita tá em greve, liberou geral. Pelo contrário, a Receita, ela entra em greve, só que não fica aquela greve geral que ninguém trabalha. Tem lá aquele pessoal. E eles começam, aquela operação tartaruga. Ou aquela operação padrão. Operação padrão é o quê? Os caras, em vez de ver aquela amostragem de 100 pacotes, pega 10, 15, eles vão lá nos 100. Eles vão olhando lá devagarzinho, sem pressa, porque está em greve. Então tem a justificativa que o serviço vai ficar mais demorado. E vão vendo tudo. Então, por sorte, são apenas 2 dias de greve. Hoje, o dia que eu estou gravando, e na quarta-feira, o dia que esse vídeo está entrando no ar. Mas se os caras começarem a querer embarcar mais nisso, e pode, por que não? O funcionário público adora uma grevezinha, pode sim que seja um complicador para quem importa, para quem precisa de uma certa agilidade que normalmente já não existe, e com uma greve da Receita ou uma operação padrão por conta dessa greve, pode aumentar os prazos que a mercadoria vai ficar lá em Curitiba e, principalmente, aumentar a incidência de taxas que, convenhamos, não está muito pequena. Ultimamente está tendo muita coisa taxada acima do normal, que era 1, 2, 3 anos atrás. Ok? Ainda há uma incidência muito grande de taxas em produtos que normalmente não eram taxados. Eu tenho acompanhado isso muito nos meus grupos. Então, a gente tem que ficar muito atento para que essa greve termine, essa paralisação de 2 dias termine, e que não aconteça um movimento dessa retomada de greve logo depois. Porque aí, se os caras ficam 1, 2, 3 semanas de greve, para a gente que depende dessa fiscalização para as mercadorias saírem e virem para as nossas casas, é um complicador muito grande se a Receita realmente encampar uma greve lá
e não se assustem se eles realmente fizerem isso, ok? A gente vai ficar dando uma olhadinha aqui, ver se vai acontecer ou não. Se acontecer, obviamente que a gente volta aqui, beleza? Mas fiquem ligados nesse tipo de assunto, tranquilo? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo pra geral aí, ajudar o canal a crescer, custa nada, hein? É de graça e você dá uma mão tremenda aqui pro Chinazil criar cada vez mais conteúdos, tranquilo? Veja nossos vídeos, fique sempre com a gente, tamo junto sempre, até a próxima, bye bye e fui!